Já posso compartilhar aqui? Acho que já, né? Ah, não, ainda não. Agora sim. Bom, então a gente estava só comentando só o finalzinho, né? Que eu falei sobre, eu estava comentando sobre o centro genésico e eu falei sobre as cores, que são o laranja ligado aí ao chakra sacro e o vermelho ligado ao chakra básico. O chakra sacro e o chakra básico, né? Nós podemos usar o jaspe vermelho, que é uma pedra vermelha, para representar aí o chakra básico, e o chakra sacro, nós podemos usar fugiu o nome. Eu tenho o quartzo laranja, mas tem uma outra específica também dele. Agora fugiu o nome dela. Depois eu mando lá no grupo, não vou lembrar. Mas o quartzo laranja também serve, tá? Que ela, na hora da meditação, vocês podem colocar aí cada uma localizada no ponto, que ela vai ajudar aí no equilíbrio dos chakras, certo? Agora, por que então que nós estamos falando tudo isso? Qual que é a importância da gente conhecer tudo isso, né? Os nossos centros de força. Primeiro, porque eles são os locais, né? Por onde a espiritualidade vai acessar o nosso corpo físico, né? Acessar o corpo físico dos encarnados, né? Aplicando o magnetismo para atuar aí no nosso campo energético desses centros. E isso é o que a espiritualidade consegue fazer, influência positiva, mas não se esqueçam que é também onde ocorre a influência negativa. Então, por exemplo, na maioria dos processos obsessivos, né, na maioria das obsessões, elas acontecem através desses chakras. Então, assim, da mesma forma que, por exemplo, enquanto alguém está aplicando um passe magnético, né, em um desses centros vitais, um obsessor muitas vezes se utiliza daquele tipo de energia, né, da energia específica daquele plexo, daquele chakra, para poder se alimentar ou realizar algum tipo de influenciação, ou ele, por exemplo, se ele quer afetar de alguma forma, né, causar alguma alteração aí em algum órgão específico, ele vai utilizar daquele centro vital, porque é ali por onde a energia é toda canalizada, a energia celular vai ser toda canalizada, né? Então, tanto a espiritualidade, tanto os benfeitores quanto os obsessores, eles vão acessar a gente através desses chakras. Então, o desalinho, o equilíbrio, o desequilíbrio, o desalinho desses chakras, muitas vezes estão ligados aos processos obsessivos. E aí, onde a gente consegue atuar, né? Fazendo aí os nossos tratamentos, fazendo o manejo aí dos nossos pensamentos, né? Não nos conectando com a energia, como eu comentei, que é tudo onda, tudo propaga, né? Imagina a quantidade de ondas propagando à nossa volta, né? E aí uma vai se chocando com as outras, então nós temos que saber como organizar essas ondas, em qual tipo de onda eu quero me envolver, né? É interessante você dizer isso, né? Porque eu costumo brincar, né, que a gente está mergulhado no oceano, né? E o oceano tem um monte de corrente marítima, né? Cada uma vai numa direção, numa velocidade, e nós estamos mergulhados mesmo. Cada pessoa emite ondas, então somos quantos milhões, né? Bilhões de pessoas no planeta. Então são muitos seres emitindo ondas diferentes. Quando a gente está num lugar que tem uma aglomeração muito grande de pessoas, a gente recebe de todas elas as vibrações, né? E nem sempre nós sabemos lidar com isso que nós estamos recebendo. E aí, quando
quando a gente fala assim que ficamos mais vulneráveis a partir de algum vício, por exemplo, né, de alguma viciação, por quê? Que é um comportamento, primeiro, que ele é repetitivo, e segundo, que ele vai ser introduzido algo químico no nosso organismo que vai amplificar as nossas sensações, vai aguçar, né, aumentar a recepção dessas vibrações. Então, uma pessoa com um comportamento vicioso com álcool, por exemplo, ela amplifica de tal modo a receptividade das vibrações e muitas dessas pessoas acreditam que sejam delas, né? Que aquele mal-estar, às vezes, algum cansaço ou alguma dor, até inclusive que sentem, elas acreditam que às vezes é dela, né? É do corpo dela, é dela, de algum modo, ela se acostuma tanto a sentir esse desequilíbrio que ela acha que faz parte dela, né? E muitas vezes não. É pela captação amplificada de todas as ondas, né, que rodeiam ela. Então, determinados ambientes, e eu acredito que já aconteceu com todos aqui, de chegar em um ambiente e falar, nossa, mas aqui está muito difícil, está pesado, né? Ou sentir bem também, nossa, que ambiente gostoso, que leveza. Por quê? Porque a gente capta através dos nossos centros de força, né? Não só de pessoas, mas do ambiente como um todo, né? A gente consegue ter essa percepção. É justamente por conta disso, porque como tudo é vibração e tudo é energia, né? Se aquele chakra, né? Se aquele aglutinado de energias ali é um órgão que não é só ele não só envia energia, mas ele também recebe, então ele também capta essa energia. Então tudo que está à nossa volta, ele vai captar e ou repassar, né? Lembrando aí que quem vai receber primeiro, né? Seria aí o nosso coronário, o nosso centro coronário, ele vai captar toda a emissão dos fluidos e ele vai organizar e enviar para os demais, né? Para os demais pontos do nosso corpo. E esses, cada um localizado num ponto, vão enviar para as células correspondentes. Então, daí vem a importância, né, do meu pensamento, mas não só do meu, a gente sabe que o pensamento do que está ao nosso entorno também nos influencia, por isso que a gente precisa cuidar dos locais onde a gente pisa, dos locais onde a gente vai, do que a gente faz, do que a gente vê, do que a gente ouve, né? Do que a gente acompanha nos noticiários, tudo isso, porque são energias que nós estamos captando à nossa volta. E através da mente, a gente está enviando para cada uma das nossas células uma energia que ou vai ser saudável ou vai ser doente. Então, de certa forma, da minha responsabilidade também, o tipo de energia que eu estou captando no meu ambiente, né? Para que o meu centro vital aí, né? Minha unidade central de comando, que é a minha mente, não envie às minhas células informações adoecidas, né? Não envie energias adoecidas. Porque no final das contas, quem vai receber é a minha célula. Qual célula? Do meu corpo físico. E é ali que vai causar doenças, dores, problemas e uma série de outras coisas que já não basta, né, as que a gente carrega na nossa memória espiritual, né? Já toda essa quantidade de informações que cada uma das nossas células tem, além das que a gente vai, como se diz, caçando aí, né, procurando com as próprias mãos, né, essas mais adoecimento aí para as nossas células. Eu trouxe um trechinho. Peraí, não quer passar. Eu trouxe um trecho aqui do livro do André Luiz, que é justamente essa parte que eu comentei, né, do Evolução em Dois Mundos, que é onde ele comenta sobre os chakras, e aí no finalzinho ele fala uma parte interessante que eu trouxe aqui para a gente refletir, tá?
Então, tal seja a viciação do pensamento, ó, então, tal seja a viciação, então, o pensamento viciado, aquela ideia fixa, aquele pensamento que vai e volta, tal será a desarmonia no centro de força, que reage em nosso corpo a essa ou aquela classe de influxos mentais, é o que eu estava comentando. Então, de acordo com o meu pensamento viciado, vai vir a desarmonia naquele centro de força correspondente, ele vai reagir àquele estímulo. Analisando a fisiologia do perispírito, fisiologia é a ciência que estuda o funcionamento, né, das funções orgânicas, classifiquemos os seus centros de força, aproveitando a lembrança das regiões mais importantes do corpo terrestre. Temos, assim, por expressão máxima do veículo que nos serve presentemente, ou seja, o nosso corpo físico, né? O centro coronário, que na Terra é considerado pela filosofia hindu como sendo o lótus de 1000 pétalas, por ser o mais significativo em razão do seu alto potencial de radiações, de vez que nele assenta a ligação com a mente, fulgurante sede da consciência. Esse centro recebe, em primeiro lugar, os estímulos do espírito, comandando os demais. Considerando em nossa exposição os fenômenos do corpo físico e satisfazendo aos impositivos de simplicidade em nossas definições, devemos dizer que dele, do centro coronal, emanam as energias de sustentação do sistema nervoso e suas subdivisões, sendo o responsável pela alimentação das células do pensamento e o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. Então, assim, não dá para ter dúvida, né, do tamanho, do poder que a nossa mente tem. Se a minha mente, né, ela é responsável por enviar vibrações para todas as bilhões de células que o meu organismo tem, olha o poder dessa unidade central. Então, o quanto a gente precisa cuidar da nossa mente, cuidar do que a gente pensa, cuidar do que a gente assiste, escuta, né, tudo. Então, o pensamento, ele é tudo, e ele viaja assim, né? Então, a gente precisa realmente ter um cuidado enorme com isso, para que a gente não envie as informações adoecidas, né, igual a gente estava comentando. Aí, para a gente finalizar a nossa conclusão, seria aqui, né, que contrariando a lei divina, nós prejudicamos a harmonia dos centros de força, provocando enfermidades físicas através do poder da mente. O resgate da dívida gerada permite apagar esse registro, levando à cura da enfermidade. Então, lembram das leis divinas? Que a gente tem uma lista de leis divinas que estão aqueles lá, estão até o mnemônico lá, o acrósticozinho, está até num banner lá na Casa Fraterna, né, que fala, acho que o acróstico acho que é Pilares, que está escrito, Pilares CD embaixo, que é para a gente lembrar das leis divinas. Eu confesso que eu não vou lembrar de todas, mas eu sei que tem, é, é Pilares mesmo que está escrito? São as leis mesmo, né? Mas é para eu A queria gente lembrar. contraria a lei natural aqui no caso, né? Porque a gente agride o próprio corpo, né? Para gravar. Mas eu não vou lembrar, mas enfim, o banner tá lá bonitinho. Então, as leis são as leis do retorno, né? As leis de evolução, as leis da natureza, tá? São as leis divinas, certo? E aí aqui comenta, né, o que para a gente concluir, é que se a gente contraria qualquer uma das leis divinas, a gente prejudica a harmonia dos nossos centros de força e a gente provoca através disso enfermidades físicas, através do poder da mente, tá?
Por que é uma punição? Não, é porque nós estamos contrariando as leis da natureza, né? O que rege o ciclo, né? Tudo o que precisa, todo o processo natural da natureza e todo o processo natural da vida é regido por essas leis. Então, quando eu contrario alguma delas, eu vou estar ali prejudicando a harmonia da natureza e o meu corpo, as minhas células estão inseridos nesse ciclo, né? Nessa, em toda essa roda de energias aí, né? E aí a gente vai acabar levando ao surgimento dessas enfermidades físicas através do nosso poder da mente, através de processos de culpa, através de processos de medo, angústia, raiva, né? Tudo isso que a gente gera. E aí, quando a gente resgata uma dívida, né, através de uma reencarnação, alguma coisa assim, a gente consegue apagar esse registro e a gente consegue a cura da enfermidade, certo? Então, por exemplo, tinha ali um processo de culpa por alguma coisa que eu causei. Eu venho e resgato a dívida através do meu trabalho, da caridade, ou até de realmente vir com mãe da pessoa que eu causei o problema. Eu apago o registro, eu apago aquele registro daquela informação que estava ali na minha memória celular. E aí a enfermidade acaba, vai embora. Então é assim que a gente consegue se livrar, né, através do processo reencarnatório. Que às vezes a gente se pergunta como é, né, o processo natural disso. Ah, eu vou reencarnar com a doença e eu paguei e aí eu sarei? Não é assim. A gente tem que apagar o registro, e apagar o registro é através da reforma íntima, né, através da mudança e do influxo de pensamentos, certo? E não precisa ser algo que carreguemos para outras vidas, né? Pode ser algo que nós angariamos por nossa própria vontade nessa vida, a enfermidade, o desequilíbrio, né? Através do desequilíbrio do nosso comportamento, pensamentos e sentimentos, geraram uma doença nessa vida e também nessa vida temos a possibilidade, se houver modificação do que nós fizemos, de nos livrarmos dessa enfermidade. Então, todas as enfermidades que nós temos têm cura, depende do nosso comportamento, da forma com que vamos agir perante a vida, né? De forma geral. Bom, da minha parte, né, o que eu queria trazer, assim, para nós era isso, essa reflexão aí, tá? Do cuidado que a gente precisa ter com a nossa energia vital, com os nossos centros de força, para que a gente compreenda um pouco do que a energia, né, que está no nosso, na parte aí etérica, né, do nosso espírito, ela é capaz de gerar na nossa, no nosso corpo orgânico, né, no nosso corpo físico, para a gente passar a ter mais atenção aí, né, mais cuidado com as nossas energias, nos preocuparmos aí com o realinhamento, o reequilíbrio, né, desses centros vitais, não judiar deles além da conta, porque hoje a gente entendeu que a gente já judia deles com cada pensamento que a gente emana. Imagina se a gente for adicionar algo extra, como, por exemplo, um mau comportamento, um mau hábito, como algum vício, alguma coisa assim, né? Oi, Dora, pode falar. Eu acho que isso explica um pouco, ô, Nana, por que que, assim, está tendo tanta doença, né? Assim, no mundo, tantas pessoas com fragilidades, e não só pessoas ou idosas ou adultos, mas também ali crianças, tantas situações que estão afetando o ser humano. Então, eu acho que vem um pouco nessa questão de vibração, porque realmente, assim, é um assunto, é gostoso, é um assunto que, às vezes, muitas pessoas, às vezes, o materialismo está tanto que ninguém se preocupa ou entende ou não conhece, né, que tem esse outro lado que está afetando muito, né? Então acho que aí assim essa explicação se for dá para a gente entender um pouco por que está tanto, né, essas doenças, tanto pessoas tomando tanta medicação, justificando às vezes algum problema com uma simples medicação, né? Essa fragilidade aí de não cuidar um pouco dessa parte magnética, né?
Às vezes é um pouco mais cômodo, né, Dora, a gente ir na doença pela parte física, porque o físico, tem uma medicação aqui que vai fazer o sintoma ir embora, porque o remédio faz isso, ele faz o sintoma ir embora, ele vai tratar, às vezes, a parte orgânica da célula, né? Só que, e eu não vou precisar fazer muita coisa, eu não vou precisar me preocupar muito, eu só tenho que me preocupar em tomar o remédio. E olha que nem isso as pessoas gostam muito de fazer. Eu sei bem que eu lido com os meus teimosos lá que não tomam nem as medicações. Mas imagina, além de tomar a medicação, eu ainda passar a prescrever para eles mudança de comportamento. Eu já prescrevo a mudança de hábito, né? Fazer exercício, fazer dieta, mas agora eu tenho que passar a prescrever mudança de pensamento. O senhor não pode mais pensar, o senhor... Nossa, eles não vão voltar nunca mais, acho que todo mundo sai correndo. Já, já é um problema o pouco que a gente comenta que é preciso fazer, então as pessoas não querem cuidar, né, de si mesmas. Na verdade, elas querem uma fórmula mágica, né? Um comprimido mágico que eu tomo e meu corpo fica maravilhoso e eu não preciso fazer nada para isso. Pronto. Aí todo mundo quer. Agora, precisar me mexer, sair do lugar, fazer alguma coisa, ninguém tá afim. Esse aqui é o danado. Por isso da condição em que nós estamos ainda, né? De provas e expiações, onde a maior parte ainda vibra negativo e sente todos esses impactos negativos, né? São vidas que em pedaços, em desalinhos, em pessoas com corações completamente partidos, sem sentido de vida, sem ânimo para viver, por quê? Né? Porque nós não saímos ainda da condição de querer que algo externo resolva um problema que é interno, né? Como você disse, é muito mais simples eu tomar uma cápsula mágica e todos os meus problemas irem embora, ó. Ou então eu vou ali, entrego na mão de alguém, de alguma forma, né? Seja, e aí são diversas formas, seja indo tomar um passe, porque daí o passe vai resolver tudo, ou indo na igreja fazendo, confessando, porque daí o padre me passa a penitência e eu estou livre do problema. Então, assim, a gente sempre terceiriza a solução da minha vida, sendo que ela é minha, né? E que eu preciso ter as rédeas da minha própria vida na minha mão, se eu quiser sair dessa condição. Usando até as palavras do Cortella, né? Medíocre, fazendo só o que todo mundo faz, fazendo só a média, né? Se eu quiser algo melhor, se eu quiser ter uma saúde melhor do que a maioria, se eu quiser ter uma condição de vida mais feliz que a maioria, vou me esforçar muito mais mesmo, eu vou precisar sacrificar algumas outras coisas, renunciar ao que todos fazem, né? Eu vou ter que sair do comum, eu vou ter que, de algum modo, remar contra a maré e vou ser o diferente. E isso também vai me permitir, além de uma felicidade maior, de uma construção de relacionamentos talvez mais profundos, mais sinceros, de uma saúde física melhor, e tudo isso melhor, mas também exige uma caminhada que eu faça sozinha, né? Que muitas vezes as pessoas têm tanto pavor de ficarem sós, e aí preferem as multidões doentes, adoecidas e que nos adoecem, né? Que influenciam sempre no negativo. Porque, como diria meu pai, para ajudar, às vezes aparece um, mas para atrapalhar é uns 40 fácil. Né? Então, para ajudar é sempre menos, né? Para nos ajudar efetivamente. Às vezes a pessoa fala, eu te ajudo se precisar, mas nunca aparece, né? É aquele assim, vai lá em casa, mas nunca deu o endereço, né? Mas, Samantha, da gente realmente viver, perceber, né, ao nosso redor, para atrapalhar tem muito. Oi, Josi, pode falar. assim,
dentro disso que você falou, né, que é uma caminhada solitária, né, realmente é uma caminhada solitária, mas a gente tem que buscar nos fortalecer, né, estando junto, né, com as pessoas que têm uma afinidade também de pensamento, né? Então, quando eu escolho deixar de ir em algum lugar para ir, né, para ir no centro, escutar uma palestra junto com outras pessoas, eu estou buscando alguém que está mais afinizado com aquele tipo de sentimento, com aquela situação, né? Então, eu estou tentando me organizar, né? E eu tenho que buscar pessoas para isso, né? Que me fortalecem. Não só o nosso conhecimento nos fortalece, mas quem a gente escolhe também para estar do lado, né? Seja em espíritos ou encarnados, também contribui, né? É isso, é porque minha bebê não deixa eu falar muito, não. É isso mesmo, quando a gente quer melhorar, né, seja até na questão profissional, a gente pega um profissional modelo, né, e a gente se espelha nele, né, em toda a trajetória que ele teve, todo o processo que ele viveu, a gente não se espelha, a gente admira alguém que é da mesma profissão que nós e a gente busca fazer, né, ter comportamentos ou hábitos, ou estar próximo dessa pessoa, porque a gente sabe que ela é bem-sucedida, que ela consegue fazer, então a gente busca também, nessa parte espiritual, recursos, e são muitos recursos que nós temos, né, porque Deus não desampara nenhum dos seus filhos, e em qualquer religião, em qualquer local do globo terrestre, há recursos para melhoria. A questão maior não é não ter recursos ou não ter pessoas que estão fazendo esse movimento. A questão maior é uma decisão interna. É a coragem para fazer. Né? Uma decisão de vou fazer diferente daqui para frente. Comigo mesmo, para meu bem-estar em primeiro lugar, né? Para seguir realmente um caminho de equilíbrio. E aí, consequentemente, vou trazer benefícios a todos que estão ao meu redor. É automático. Se eu estou mais calma, eu vou tratar o meu filho com mais ternura. Agora, se eu estou nervosa, vai sair coisa que, né? vai ter aí uns conflitos. E assim sucessivamente, né? Todas as nossas relações. Hoje, o Caboclo comentou uma coisa, né? Com alguns consulentes, que não foi só com alguns consulentes que ele atendeu, até pode ser que tenha algum aqui, mas ele comentou justamente sobre isso, sobre a mudança, né? A gente precisa mudar os hábitos, porque quando a gente fala assim, quando a gente vai no psicólogo, ou até no passe mesmo, né? E às vezes eles falam para nós, né? Ah, você precisa ser mais calmo, você precisa se controlar mais. Poxa, isso é tão difícil, né? Se é uma tendência minha, como que eu vou perder ela assim do nada? O que que eu vou fazer? E aí o Caboclo comentando que não é para a intenção não é bem essa, né? Que a gente deixe de ser quem a gente é de uma hora para outra. Não é assim que as coisas acontecem. Mas é que a gente comece a mudar o foco, acrescentando bons hábitos. Aí ele comentou sobre o bom hábito de mais oração, o bom hábito de mais leitura, porque através disso eu começo a mudar o meu padrão de vibração ali à minha volta. Quando eu estou em oração, eu estou vibrando em outra coisa. Quando eu estou fazendo uma boa leitura, eu estou vibrando em outra coisa. Então, da mesma forma, né, que a gente precisa cuidar do nosso corpo físico, se alimentando bem, fazendo exercício, a gente precisa cuidar da nossa saúde espiritual. E os bons hábitos espirituais são justamente esses, né? A partir de hoje eu não sou ciumenta mais, não tenho ciúme de ninguém mais. Como?
Qual que é? De que jeito? Como é que a gente faz isso, né? Então, não é assim. Começar a mudar os hábitos. Você muda o seu entorno, né? Você muda o foco dos seus pensamentos. E a partir disso, você vai transformando pouco a pouco. Você vai andando um passinho de cada vez, né? A gente tem que ter isso em mente também, né? Seguir os bons hábitos, os bons conselhos aí, né? Certo? Vocês têm mais alguma coisa para comentar, pessoal? Nenhuma dúvida? Bom, de qualquer forma, se alguém tiver dúvida, a gente está à disposição, tá? Podem perguntar o que tiver ao meu alcance para ajudar, eu me disponho a tirar dúvidas aí, tá? E agradeço muito pela presença de vocês, pela atenção de vocês, né? E por a gente poder ter compartilhado aí esses momentos de aprendizado junto, que isso é sempre muito valioso, né? E foi aí 16 minutos em que nós mudamos o foco dos nossos pensamentos, né? Então, acho que a gente acrescentou aí um pouquinho de um bom hábitozinho aí, né? Foi um pouquinho do nosso dia de hoje, que já tivemos um hábito melhor. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Boa noite. pessoal. Obrigado, Boa irmã. noite. Foi ótimo dia. Obrigada, Boa Ana. noite. Muito obrigada. Boa Boa semana. noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado, gente. Fica com Deus. Boa noite, foi um prazer. Parabéns, Nai.